no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, capítulo 3, aliás. Gênesis 3, versículo número 15. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Certo? Esse texto fala da queda, que nós já conhecemos muito bem. Deus criou, resumindo, Deus criou o homem. Acho que eu já sei da história. A Bíblia fala que nós precisamos renovar nossa mente. E renovar é tornar novo outra vez. Então, cada vez que você revê uma história bíblica, revê algo bíblico, você renova o teu entendimento. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, com uma regra, com uma lei que protegeria o homem. Esse homem foge, sai dos cercos de Deus, cometendo pecado contra o Senhor, e esse pecado traz agora maldição para o mundo. O mundo se torna, a terra se torna desordenada, em caos, a terra começa a produzir o que antes não produzia, os animais agora se voltam contra o homem. Não havia ferocidade entre o leão e o homem, entre o tigre e o homem, entre o animal feroz e o homem. O homem era a autoridade entre todos os seres da terra, mas depois do pecado a terra se volta contra o homem. Você percebe que o tempo todo parece a terra tentando engolir a gente? Terremotos, maremotos, furacões. De tempo em tempo a terra aprova uma coisa com a gente. De tempo em tempo. E o homem peca contra o Senhor. E quando a gente faz uma transição, quando a gente olha para o pecado que aconteceu lá no Éden e para a providência de Jesus, muitos caem no seguinte erro, de dizer que Jesus foi o plano B de Deus. O que é o plano B? É a ideia de que o propósito de Deus é criar o homem, a sua imagem e semelhança, este homem dominar sobre toda a terra, para servir, é claro, o Senhor, e nós viveríamos, a geração de Adão, a humanidade viveria em perfeita plenitude e paz, na presença de Deus aqui na terra, sem nenhuma separação entre o homem e Deus. O homem teria contato com Deus e Deus com o homem. E aí, o problema é que o homem peca, aí alguns vão pensar: ó, o homem pecou, então Deus agora ele faz um plano B. Qual é o plano B? Vamos tentar de novo. Vamos criar um segundo Adão, um segundo homem. Vamos trazer um segundo homem para que esse homem faça aquilo que Adão não fez. O problema é que logo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo depois que o homem peca contra o Senhor, o homem e a mulher pecam contra o Senhor, Deus lança uma maldição sobre a serpente, o animal mesmo. Primeiramente foi sobre o animal. Você vai rastejar sobre a terra e comer pó da terra para o resto da sua vida. Depois o Senhor vem para Eva e diz: Eva, a partir de hoje tu dará luz, tu vai continuar exercendo a tua missão na terra, mas com dores darás luz, dará luz a filhos. Então, irmãs, todas as vezes que aquelas abençoadas dores vierem, uma vez por mês, lembre-se, é um sinalzinho de Deus nos lembrando do pecado. Aí Deus vira para o homem e diz:
maldita é a terra por tua causa. Porque Adão odeia a terra para você cultivar, cuidar e guardar. Você não conseguiu guardar. E agora você vai continuar cultivando ela. Continue na mesma missão, só tem um problema. Você vai fazer isso com muita dor. Então, quem trabalha duro e dá hérnia de disco, né? Dor para todo lado. É uma lembrança de Deus do pecado. Com dores você vai comer. Ou então, não, pastor, e o diplomado? O diplomado que não pega duro. Essa regra não cai nele, não. Nossa, se não caísse, eu não já teria atendido o juiz, querendo pôr corda no pescoço porque está a ponto de enlouquecer. Só isso aqui é um símbolo. Olhos desgastados. Cheguei lá no seu Zé, ele falou: rapaz, tua vista até, o seu Zé Filho, tua vista até boa. Só que tu não sabe o sacrifício que essa bichinha está fazendo para tu conseguir ficar com essa vista boa. Sabe por que teu olho está coçando, que teu olho está queimando, que teu olho está ardendo, que teu olho está ficando vermelho, que tu está sentindo muita dor de cabeça? Aí eu até pensei que o seu Zé Filho era profeta, porque ele disse assim: tu lê de noite? Tu lê também de nela? Leio, paz, deixa de ter essa fé. Ele disse: pois é o problema. Olhos sendo desgastados por uma tarefa de braço tão simples, parar e ler. Qualquer tipo de trabalho gera dor ao homem. É uma lembrança do pecado. Aí Deus vira, só que aí parece que a coisa ganha um outro tom aqui no versículo 15, porque ele agora vira para a mulher e para Satanás. Você percebe que primeiro ele fala com a serpente animal, dizendo a ela que ela rastejaria pelo resto da vida dela. Mas por que isso seria feito? Por que isso foi feito, pastor? Porque a terra, antes da queda, em algum nível, aquele objeto, aquilo ali era sagrado e não podia ser maculado pela presença do diabo. O diabo possui, o diabo entra naquela serpente. Cientistas descobriram no ano de 2010 o fóssil de uma serpente. Escute isso, uma serpente. Eles dizem que de bilhões e bilhões de anos, isso é contestável. Mas eles dizem bilhões e bilhões de anos, uma serpente que tinha patas. Isso aqui é a ciência. O povo mandava dos crentes durante décadas e décadas e décadas, crentes dizendo que só tinha pata. E Deus tirou as patas para estar rastreando. Aí em 2010, cientistas descobrem o fóssil de uma serpente que tinha patas. E aí eles dizem: é possível que lá no passado as serpentes tinham patas, literalmente patas. E quando é que elas deixaram de ter? No Éden. Só que aí passam alguns versículos, Deus vira agora de novo, e para ti, serpente, e para ti, mulher. Só que agora não é mais a serpente animal, mas a serpente o diabo. E ele diz: eu porém, o que diz aí no texto? Uma inimizade. Eu vou causar uma inimizade entre você, mulher, e você, diabo. Porque quando a mulher comeu do fruto, o que aconteceu entre a mulher e o diabo? União, a amizade. Por isso que Jesus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Só que agora Deus faz uma promessa e diz: eu vou pôr entre vocês alguém que nascerá da mulher, e ele vai colocar, vai causar, assim como Satanás causou uma inimizade entre o homem e Deus, este ser vai causar uma inimizade entre você, a mulher, e o diabo. E ele diz: serpente, tu até vai ferir o calcanhar deste que nascerá do ventre da mulher. Porque a palavra usada aqui é semente. E essa palavra semente, ela lembra vida. Então o que o Senhor está dizendo é: vou colocar uma vida
vai causar uma inimizade, ela vai acabar com esse pacto, ela vai acabar com isso que foi estabelecido entre vocês. Essa união entre o diabo e o homem por meio do pecado será destruído. Aqui a gente precisa analisar algumas coisas. Olha que interessante. O pecado entra no mundo, sim, através do homem, porque o pastor lá em Romanos diz que o pecado entrou por um só homem. É porque o homem é a autoridade. Quando Deus criou o homem, Deus fez sobre o homem a autoridade. De forma que qualquer outro após o homem que errar, a culpa recai sobre o homem. Aqui já fica vamos abrir um parênteses aqui. Isso aqui deixa eu falar explicar, mas vamos abrir um parênteses. Homem que foge da raiva, quando a esposa comete um erro e bota a esposa sozinha para resolver o problema dela, não está exercendo a sua função de sacerdote. Porque o sacerdote faz-se cordeiro sacrificial e assume a culpa no lugar da esposa. Por isso que Adão recebe a combinação e diz: foi você. Por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. Não, Senhor, mas foi ela que comeu. Mas você é que é outra coisa. Então, cara, na hora de receber as bênçãos, o privilégio você está recebendo, mas também na hora da condenação, você que é o culpado. Você que é o culpado. Mas a nível de prática, no nível de prática, quem foi que pecou primeiro? A mulher. Pela boca da mulher entrou o pecado no mundo. Mas foi também pelo ventre de uma mulher que saiu a salvação dos nossos pecados. Aqui fica uma pulga atrás da orelha de Satanás. Quem é esse? Não, porque até onde eu sei, estou aqui conjecturando. Isso aqui não está dizendo que eu já estou pensando assim. Conjecturando. Até onde eu sei, o homem foi criado um pouco abaixo dos anjos, né? Ele está abaixo dos anjos, mas acima da criação. Ele vai criar outro anjo. O que ele vai fazer? E a história começa. Você vai percorrendo por toda a Escritura e você começa a perceber que existe um levante muito grande sobre qualquer profeta, rei ou líder que é levantado em Israel. O diabo de todas as maneiras foi tentando matar, foi tentando destruir esses que nós chamamos de tipos de Cristo na Bíblia Sagrada. Nenhum homem, só que nós temos essa questão que nós enxergamos no Antigo Testamento, é que nenhum homem foi capaz de fazer o que Deus prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque a promessa de Gênesis 3,15 é que um nasceria, teria o seu calcanhar ferido, mas amassaria, destruiria, pisaria na cabeça do diabo, da serpente. Só que nenhum homem foi capaz de fazer isso. Nenhum homem foi capaz de nem ao menos vencer a morte. Nós temos, por exemplo, Noé, homem justo, temente a Deus. Deus manda ele construir uma arca, ele constrói uma arca. Ele consegue heroicamente colocar sua família dentro. O mundo é devastado pela ira de Deus, mas quando tudo volta ao normal, Adão descobre que vinho era bom. Adão não é. Descobre que vinho era bom. E a Bíblia mostra que em um dado momento ele está lá na sua vinha. Noé demora, seus filhos vão procurar. Quando o cara chega lá, está lá o pai bêbado, nu e caído no chão. E aqui, aquela aliança do Éden é restabelecida. A embriaguez de Noé e a zombaria, o desamor do seu filho, estabelece de novo a maldição. E quando Noé recobre a sua consciência, lança uma maldição sobre o seu filho. Nós vamos, no decorrer da história, surge o homem segundo o coração de Deus. Quem é, irmão? Davi. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Aí os
Gideões, né? Aí eles enfrentam. O que é o homem segundo o coração de Deus? É simples. Saul foi o homem segundo o coração do povo. O povo desejou o rei. E Deus lhes deu. E Deus permitiu que eles elegessem a Saul. Tá bom, vocês querem o rei? Profeta, fique tranquilo, o problema não é com você, o problema deles é comigo. Mas eu vou ensinar uma lição para eles. Eu vou dar um rei. Vai ser um inferno na vida deles. Para depois eu levantar um rei segundo o meu coração. Será uma bênção para eles. Então Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque não foi um homem escolhido pelo povo, mas por Deus. Foi o socorro de Deus para livrar o povo do rei que o povo escolheu. Só que esse Davi, segundo o coração de Deus, um belo dia a Bíblia diz que ele estava no seu terraço, no seu palácio. Ao invés de ele ter ido para a guerra, ele está no seu palácio. E o que ele avista de cima do seu palácio? Porque lá nesse período em Israel, o palácio era num lugar alto, tinha as casas ficavam mais baixas, ele tinha uma vista privilegiada da cidade, e ele avista de alguma forma uma mulher muito formosa, tomando banho. Big Brother Brasil, gerado, Big Brother Israel, gerado pelo inferno, gerado por Satanás. E ele foi dar uma espiadinha. E só deu na cabeça dele. O homem segundo o coração, aquele que a Bíblia diz assim, que o seu reinado não teria fim, este homem peca contra o Senhor, cai contra o Senhor. E mais um, semente da mulher, alguém que nasce no ventre da mulher, não foi capaz de causar a inimizade entre os homens e o diabo. Deus levanta então os profetas e começa a nascer, a gerar em Israel um desejo, um anseio cada vez maior por um Messias libertador. A palavra Messias no hebraico significa ungido, no grego é Cristo, que significa ungido, separado. E profetas começam a profetizar a chegada, o advento, a vinda daquele que foi prometido em Gênesis, daquele que foi revelado para Abraão, daquele que foi esperado pelos patriarcas. Profetas começam a se levantar e dizer que surgiria do ventre da mulher que seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. E aí ele começa a dar mais detalhes, que esse Príncipe da Paz nasceria milagrosamente de uma virgem. O nascimento virginal, ele nasceria de uma virgem. E não só isso, Isaías fala que esse é o renovo de Israel, o tronco que vem de Jessé, por isso que ele é o filho de Davi. E a Bíblia mostra que ele nasceria, ele surgiria, e seria um renovo para Israel. Agora, preste atenção aqui, quando está chegando na virada do século, olha que coisa interessante. No início dos tempos, Abraão cai. Mas no fechamento dos tempos, quando estava fechando o tempo para poder chegar no século I, porque foi contado de forma regressiva, decrescente, e aí depois começa de novo o século I, século II, século III. Na virada de ano desses tempos, o Senhor decide enviar o seu filho. Mas preste bem atenção em uma coisa. Jesus veio no momento perfeito. Jesus veio no momento ideal. Deixa eu te falar o cenário sociopolítico da época. Olha como Jesus chega no momento simplesmente ideal. Os judeus estavam sendo oprimidos por um governo corrupto, o governo de Roma. Os romanos. Por que os romanos eles eram corruptos? Porque eles eram altamente opressores. Eles cobravam impostos exagerados, impossíveis. Era impossível uma pessoa simples em Israel prosperar, porque não dava para prosperar. O governo estava com a mão o tempo todo.
Brasil, né? Deixa eu falar. O governo estava ali. Vou dar uma dica para os irmãos. Quem tiver Netflix, está tendo uma bênção lá agora, que é uma série chamada The Chosen. Foi uma das melhores séries que eu já vi sobre Jesus. E lá retrata muito bem o cenário político. The Chosen. Eu vou botar lá no grupo. Lá retrata muito bem o cenário político. Era cobrado impostos terríveis. E o pior de tudo é que parece que havia um sentimento perverso nos romanos, porque eles diziam: olha, mas vocês são judeus, vocês não podem trabalhar no Shabat, vocês não podem trabalhar no sábado. Só que domingo vocês precisam entregar, vocês precisam pagar os impostos de vocês. Então, de um lado estavam os judeus esperando um libertador, esperando um rei. A espera dos judeus era uma espera política e militar. Eles esperavam que o Messias iria vir cheio de poder, glória, autoridade, como um militar e como um rei poderoso, e que tomaria o governo, arrancaria a cabeça dos romanos e se estabeleceria como um rei e reinaria sobre Israel, e Israel se tornaria o centro do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Você está percebendo? Havia uma expectativa entre os judeus, uma expectativa de um rei que governasse politicamente Israel. Só que do outro lado tinha uma outra nação, um outro grupo, os gregos. E nessa virada de tempo, dos últimos séculos para o primeiro século, quem surge nesse cenário? Alguns filósofos que nós já ouvimos falar em algum lugar: Platão, Aristóteles. Filósofos começam a surgir em busca de quê? Da verdade. A busca dos filósofos era uma busca pela verdade. De um lado os judeus esperando o libertador, do outro lado os gregos esperando a verdade, em busca da verdade, em busca do real sentido e significado da vida e da existência. Mas uma bela noite, uma noite diferente de todas as outras, nascia Jesus, contrariando as expectativas dos judeus e confrontando a razão dos filósofos. Porque ao contrário dos judeus que esperavam um rei que chegaria rasgando os céus e dominando o Império Romano, Jesus nasce como um menino simples, de uma mãe e pai pobres, em um curral. Você tem um tipo de hospitalidade. Nasce Jesus de uma das maneiras mais simples que nós podemos imaginar, de uma das formas mais simples que nós podemos imaginar, por uma razão: mostrar que a glória que brilha nos altos céus não são as glórias dos palácios, não é a glória do novo império messiânico, mas é a glória emanando de um curral de animais, a glória existente apenas na pessoa de Jesus. Jesus nasce milagrosamente para contrariar a razão dos filósofos. O que os filósofos acreditavam? Nós podemos encontrar a verdade absoluta por meio da razão. E Jesus, contrariando a razão, nasce de uma forma virginal. Maria não teve nenhum tipo de relação com José.
Jesus vem contrariando toda a razão humana da sua época, mostrando para nós também hoje que não adianta tentarmos entender Jesus pela luz da nossa própria razão. Jesus se entende pela fé. Esse é o grande mistério da encarnação. Nós não cremos na reencarnação. A igreja crê na encarnação de Jesus. Jesus vem, se torna homem. E esse é o grande mistério que fez os céus e a terra se abraçarem, que fez uma junção entre céus e terra. Jesus é o elo entre os céus e a terra. E para a gente encerrar, o que isso significa para nós ainda hoje? O nascimento de Jesus para os judeus significaria esperança. E quantos de nós, quando ligamos a nossa TV, quando olhamos para a situação política, quando olhamos para a situação econômica, quando olhamos para o mundo à nossa volta, nós falamos: meu Deus, não tem esperança. Não tem esperança. O mundo parece que vai de mal a pior. Só que a expectativa que os judeus tinham da vinda de Messias, Jesus, quando voltou para a glória, ele deixou a mesma expectativa em nós. A expectativa do aguardo de um segundo advento da volta de Jesus. Assim como o mundo estava de bandeja esperando o Salvador, o nosso mundo também está. De um lado, o povo necessita de esperança, e eu digo para você, a igreja deve ser esse símbolo de esperança para um mundo perdido. O nascimento de Jesus traz para nós a certeza, a expectativa de que há esperança. Só que não há esperança onde pensamos que a esperança está. Pelo contrário, ela pode vir de uma longitud. Ela vem dos lugares onde nós menos esperamos. Assim como os filósofos esperavam encontrar o sentido da vida e ficavam lá, pensando, conversando, dialogando, filosofando em busca da verdade. É simples. Um menino, Deus nasce no ventre de uma mulher. E isso traz para nós a certeza de que o nascimento de Jesus é o sentido da nossa existência. Porque Deus se torna homem em favor de homens como eu e você. Então, que nessa noite nós possamos, a partir de agora, assim como aqueles pastores, e assim como aqueles magos, e assim como aquele contexto estava na guarda de um libertador, de um salvador e de um sentido, de uma verdade, que Jesus seja tudo isso para nós. Que amanhã, quando o mundo de trevas se levantar, que a luz da verdade e da esperança continue como uma tocha acesa em nosso peito. Que isso seja o que nos mova. Segunda-feira é traumatizante para muita gente, mas que não seja para você amanhã. Que amanhã você acorde com um sorriso no teu rosto e com uma graça especial no teu peito, te fazendo lembrar que Cristo veio, Jesus nasceu. Ele veio do improvável, do milagroso, da milagrosa maneira improvável de vir. Ele veio. E é por isso que nós podemos vencer amanhã, depois. Porque Cristo está vivo. Você pode dizer amém? Eu queria orar nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Esse momento, meu querido irmão, querida irmã, eu não sei aonde, talvez em alguma área da tua vida, a luz tenha apagado. Mas nesses próximos dias nós estaremos vivenciando, relembrando
Talvez o diabo esteja tentando você a perder a esperança de Cristo na tua vida financeira, por exemplo. Pastor, minha vida financeira está um caos. Está um caos. Que Cristo seja esperança e luz nessa área. Pastor, são as minhas emoções. Eu estou vivendo de ansiedade em ansiedade, de angústia em angústia, de tristeza em tristeza. Tem dia que eu não quero nem levantar da cama. Que Cristo seja luz em teu peito. Aleluia. Pastor, eu não tenho mais paz no meu casamento e na minha família. Que assim como aquele louvor diz, noite de paz, que a partir dessa noite a paz reine sobre você. A paz do mundo nasceu numa estrebaria, então você não precisa de um palácio para ter paz. Você não precisa de 20 mil reais para ter paz. Você precisa do menino Jesus. Você precisa da luz que raiou naquela mancha nova. É disso que você e eu precisamos. Não precisamos do ambiente favorável. Nós só precisamos daquele que habita nesse ambiente desfavorável. Precisamos de Jesus. Então nesse momento eu te convido a abrir o teu coração, mas fechar os teus olhos e permitir nessa noite que assim como a luz raiou em Israel há mais de 2000 anos atrás, que esse fogo se acenda em você, para que amanhã seja um outro dia, para que amanhã a guerra seja vencida, não por causa da força do teu braço, mas pela força daquele que veio e daquele que virá outra vez. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Qual é a razão da tua tristeza, irmão? Qual é a razão da tua angústia? Nessa noite que a alegria do Senhor habite a tua alma neste lugar. Que a paz do Senhor Jesus habite sobre a tua alma nessa noite. Que a vida de Deus seja vida sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Se derrame na presença do Altíssimo. Se derrame na presença do Senhor. Se derrame na presença daquele que vive e reina para todo sempre, que é esse